Vem pra cá, Tchê Concursos é o lugar. Vem aprenda com quem sabe ensinar. Olá pessoal, sou o professor Diego Martinez. Estamos nas nossas aulas do curso de raciocínio lógico, as aulas Quebec, que são as aulas de resolução de questões e exercícios, tá certo? Essa é a nossa segunda aula de resoluções de questões. Estamos no módulo de conceitos de proposições lógicas. Então, abordamos nas aulas teóricas o conceito de proposição lógica, agora estamos resolvendo questões sobre o conceito, tá bom? Paramos na última aula na questão número 5, agora vamos resolver aí a questão número 6. Então, acompanhe comigo aí no slide, tá? Questão número 6. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então, essa questão quer saber qual das letras aqui é a proposição, tá? Vamos lá. Primeira, ele foi detido sem ter cometido crime algum. Ele foi detido sem ter cometido crime algum? Olha só, o pontinho de interrogação, esse pontinho de interrogação aqui, né, denunciou que não é uma proposição, é uma pergunta. Pergunta, não é proposição lógica. Até se fosse um ponto final, não seria uma pergunta, né? Mas seria uma sentença aberta porque ele é variável, não sei quem é ele. Então isso aqui não é proposição de jeito nenhum. Não é proposição porque não é sentença declarativa, é uma pergunta. E também, mesmo que fosse um ponto final, teria uma variável ali. Ele não é bem definido, não tem valor lógico. Essa aqui não é proposição. Letra B. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Ponto. Só que olha só, aquela penitenciária, qual? Que penitenciária? Não sei, é uma sentença aberta. Sentença aberta. Sujeito variável. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja falso. Depende da penitenciária. Se tivesse o nome da penitenciária, seria uma proposição lógica, mas não é o caso. Essa letra B também não é proposição lógica. Letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Opa, tem um verbo, é possível fazer cópula do predicado com o sujeito. Quem é o sujeito? Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia. Predicado, foram muito bem treinados. Ponto. É uma declaração, o sujeito não é variável, o sujeito é determinado, portanto tem como saber se é verdadeiro ou falso, basta fazer juízo de valor. Os agentes penitenciários de Goiânia foram ou não foram muito bem treinados? Então tem valor lógico. Embora eu não saiba qual é o valor lógico, eu não sei, mas de duas uma, ou é verdadeiro ou é falso. Então, está aqui a nossa proposição lógica. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia, eu sei quem são os agentes da penitenciária de Goiânia. Não é como a letra B aqui, que é uma sentença aberta, né? Aqui é uma sentença fechada. É uma sentença fechada. Tem valor lógico. O valor lógico eu não sei, não conheço aquela penitenciária e os agentes prisionais, mas não importa. O que importa é que é uma proposição. A resposta certa já sei que é a letra C, tá? Mas vamos olhar as outras. Letra D. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Fique, verbo no imperativo. Fique alerta, é uma ordem, imperativo. Imperativo, não é proposição. Letra D, imperativo, não é declaração, não é proposição. Letra E, houve fuga de presidiários. Que tragédia, uma exclamação. Sentença
exclamativa. Clamativa. Não é proposição. A resposta é mesmo a letra C, como já havíamos visto. Tudo bem? Comigo aqui, número 6, muito fácil, né? Vamos voltar ali o slide, número 6. Letra C é a única que é uma proposição porque o sujeito não é variável, o sujeito é muito bem determinado, tá? Em aulas futuras nós vamos aprender que sempre é possível fechar uma sentença aberta. Vejam aí, ó, da letra A até a letra E, todas são sentenças abertas. Não, melhor, não são todas. A letra B é uma sentença aberta, tá? A letra E poderia ser se não tivesse ponto de interrogação. Mas sempre, a gente vai aprender em aulas que virão, que sempre é possível fechar uma sentença aberta. Vamos aprender a fazer isso através de quantificadores, né? Quantificadores são palavras como todo, algum, nenhum, pelo menos um, né? Algum, existe, etc, etc. Essas palavras fecham sentenças abertas. Tu tem uma sentença aberta, por exemplo, X pertence aos inteiros. Sentença aberta. Tu não sabe quem é X. Mas quando tu usa qualquer que seja X pertence aos inteiros, aí tu vai ter uma sentença fechada. Nós vamos aprender isso com bastante calma em aulas vindouras, tá? Mas por enquanto resolvemos a questão tranquilamente. Acredito que os senhores não tiveram dificuldade. Vamos fazer agora então número 7, acompanha aí. 7. Proposição lógica é uma frase declarativa, tá? Com sentido completo. Lembram do sentido completo? Não é uma expressão. Expressão não tem sentido completo. Proposição tem verbo, tem sentido completo. Julgue as afirmações que seguem. Essa aqui é questão CESP, ó. CESP é certo ou errado. Qual será? Certo ou errado? Vamos lá. Qual é a afirmação? Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Há duas. Vamos ver se há. 1. O Banco do Brasil foi criado em 1980. O Banco do Brasil foi criado em 1980. Tem o verbo. O sujeito é bem definido, é o Banco do Brasil, e tem um predicado, foi criado em 1980. Posso fazer juízo de valor. Foi ou não foi? Né? Então, essa aqui é a proposição. Então, temos aqui uma proposição, né? Proposição. A 2, faça seu trabalho corretamente. Essa não é. Não é proposição, faça. Imperativo. Imperativo. Essa não. Ó, essa aqui não é. Temos a 1 que é e a 2 que não. 3. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Verbo ter, né? Manuela tem. Tem ou não tem? É verdadeiro ou falso? Então, bivalente, faço juízo de valor, basta conhecer a Manuela. Eu não conheço a Manuela, não sei. Mas tem valor lógico. Embora eu não conheça, existe um valor lógico objetivo. Então, quantas são proposições? Essa é, né? Então, a primeira e a terceira são. Quantas são? Há duas. Há duas ou não? Sim, há duas. Então, item certo. Para o CESP é certo ou errado? Então, certo. Vamos para a próxima. Questão número 8. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3. Bom, então o que eu tenho que julgar é se há 3 ou não. Tem 5 opções. Se houver 3, está certo. Se não houver 3, está errado, tá? Então vamos lá. Letra A. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Essa aqui é aquela que a gente viu na aula teórica. Não estou lembrando agora. Tudo bem, você não está lembrando? Vamos fazer a outra, depois a gente volta para essa. Vamos para 2. A expressão x mais y é positiva. Depende. Não sei quem é o x, não sei quem é o y. Pode ser que seja e pode ser que não seja. Por exemplo, para x igual a 2 e y igual a 3 vai dar 5. Tudo bem. Mas para x igual a menos 1 e y igual a menos 3 vai dar menos 4. Não vai ser. Então pode ser verdadeiro e pode ser falso. Não sei o valor lógico. Isso aqui é uma sentença aberta. Não é proposição. Tem que ter 3. Essa aqui não é. O valor de raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. Raiz quadrada de 4 é quanto mesmo? É 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Mais 3 dá 7? Não, né? 2 mais 3 dá
5. 5 é igual a 7? Não é. É falso. Mas dá para fazer juízo de valor. Dá para fazer. É falso. Mas isso não quer dizer que não seja proposição. Isso aqui é uma proposição. Bom, essa aqui é uma proposição. Essa aqui não, ó. Essa não é. É uma sentença aberta. Essa é. Está errada, é falsa, mas é uma proposição. Então já tenho uma, preciso de 3. 4. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Pelé marcou 10 gols. Está aqui o verbo, o sujeito bem definido, o predicado, posso fazer juízo de valor. Marcou ou não marcou, né? Pelé marcou até mais que 10 gols, né? Portanto, isso aqui é também uma proposição lógica, tá? E a última, o que é isto? Uma pergunta. Pergunta não é proposição. Bom, então eu tenho 3, ou melhor, eu tenho 2 que são e 2 que não são. Estou por essa. Se for proposição lógica, o item está certo. Se não for, o item está errado. Então, olhem, a frase dentro destas aspas é uma mentira. É só vocês retornarem na aula teórica e vocês vão observar que isso aqui é um paradoxo. Um paradoxo, que caiu numa questão do CESP, do Banco do Brasil. Paradoxo. Paradoxo não é proposição. Por quê? Porque ao atribuir a ele um valor verdadeiro, implica ser necessariamente falso também. E não pode. E ao atribuir um valor lógico falso, implica ser verdadeiro também, o que é uma contradição. É só lembrar da aula teórica. Então essa aqui não é a proposição. Aqui é um paradoxo, a 2 aqui é uma sentença aberta e a 5 é uma pergunta. Então, na verdade, eu tenho 3 proposições? Não, eu tenho apenas 2. Então esse item está errado. Item errado. Vamos ver aqui então, vamos lembrar disso aqui, tá? Vamos lembrar, vou abrir uma tela em branco aqui. E vamos lembrar aqui, olha só. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Lembram disso aqui da aula teórica? Olhem para mim aqui, por favor, vamos lembrar. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Veja, se eu atribuo o valor lógico verdade para essa frase, ela tem que ser o que ela está dizendo que é, porque é verdade. O que ela está dizendo que é? Eu sou mentira. Então, se a frase é verdadeira, o seu valor lógico material tem que concordar com o enunciado. E o enunciado diz que é falsa. Então, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Olha lá, olha aqui que a gente está resolvendo. Então, se eu penso que ela é verdadeira, tá? Hipoteticamente verdadeira, eu vou lê-la, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Então, isso que está escrito aqui tem que ser verdade. E o que está dizendo? Está dizendo que é falso. Que é falso. Bom, então se é verdade, é falso. Não pode ser verdade e falso ao mesmo tempo. Nós temos uma contradição. Isso é um paradoxo. Agora comigo de novo aqui, olha só. Então não pode ser verdade, porque se for verdade, vai ser falso simultaneamente. Não dá para ser assim. Isso contraria o princípio da não contradição. Agora imagine que a frase seja falsa, hipoteticamente. Bom, a frase dentro dessas aspas é falsa. Imagine que ela seja falsa. Bom, se ela é falsa, quer dizer que eu tenho que negá-la. E a verdade é a negação dela. A verdade é o contrário do que ela diz, se ela for falsa. Então vamos lá, pensa lá, olha a frase lá. Ó, agora vamos pensar que ela é falsa. Bom, se essa frase é falsa, o que é verdade? O que é verdade? É o contrário do que ela diz. Se ela é falsa, é o contrário do que ela diz. O que é o contrário? A frase dentro dessas aspas é uma mentira. O que é o contrário? É uma verdade. Então, quer dizer então que vai ser falso e verdade ao mesmo tempo? Não pode de novo. Gera contradição novamente. Não pode ser falso e verdade de novo. Por isso é uma contradição. Ok? Muito bem?
Vamos para o próximo exercício? Número 8 errado, então vamos para o número 9. Lá, número 9. Leiam aí. Julgue os itens que seguem relacionados à lógica proposicional. A sentença. Vamos lá. A sentença. A crença em uma justiça divina, vírgula, imparcial, incorruptível e infalível é lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos assegurados na Constituição. Tá toda a frase aí. Começou aqui, na aspas, fechou aqui. Olha que o item está afirmando, é uma questão CESP 2014. A questão está dizendo que toda essa frase é uma proposição lógica simples. O que é uma proposição lógica simples? Olha comigo aqui, por favor. Será objeto das próximas aulas teóricas, nós vamos tratar muito bem disso, tá? Mas já vamos adiantar nessa questão aqui. Adiantar, depois vamos aprofundar. O que é uma proposição simples? Primeira coisa que tem que ter na mente. Não tem conectivo lógico. Pode até ter a palavra e escrita lá, mas ela não será um conectivo lógico nas proposições simples, tá? Só para te estabelecer o valor lógico, tu olha para a cópula, para o verbo e pergunta: é ou não é? Faz ou não faz? Né? Se o verbo for estuda, estudar, estuda ou não estuda? O juízo de valor é único, depende daquela cópula entre o sujeito e o predicado. A proposição simples tem um sujeito, um verbo e um predicado. Nós vamos ver se o predicado se aplica ao sujeito ou não, através da cópula feita pelo verbo. Se o verbo é comer, come ou não come? O sujeito come ou não come? Se o verbo é estudar, estuda ou não estuda? Praticar, pratica ou não pratica? E assim sucessivamente. Então, as proposições simples não têm conectivos lógicos, é uma proposição integrante dela mesma e só. As proposições compostas, que se opõem a simples ou é composta, né? As proposições compostas têm várias proposições, no mínimo 2 proposições simples, integrando ela mesma através da conexão feitas por conectivos, que nós vamos aprender na próxima aula, que é o e, o ou, o se então, sei somente se e o ou, tá? Então vamos olhar essa frase aqui e ver se ela é simples ou não. Vamos lá. A crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível é, lá do ponto de vista gramatical, quem é que é? Qual é o sujeito? Quem é que é? O sujeito é a crença em quê? Em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível. Todas essas características são da justiça. Ó, e o sujeito é a crença. O núcleo do sujeito, lá do ponto de vista gramatical da língua portuguesa, é a crença. Ó. A crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível. Isso aqui está dentro do sujeito. Ó. Essa palavra aí, até do ponto de vista gramatical, uma conjunção aditiva. Mas não une orações aqui. Aqui ela está só unindo característica do sujeito, que é crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível. São adjuntos adnominais do ponto de vista gramatical, né? Então isso aqui não é um conectivo. Tem um verbo só para te fazer a cópula, ó. A pergunta final lá para ver o valor lógico é o seguinte: a crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível é ou não é lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos, direitos esses assegurados na Constituição? Veja, o único verbo para fazer a cópula é esse aqui, ó. É ou não é? A crença é ou não é lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos assegurados na Constituição? Então só tem um verbo. Esse e não é um conectivo lógico, ele está dentro do sujeito aqui, ó. O sujeito que às vezes pode ser composto. Não é nem o caso aqui o sujeito não é composto. Mas esse e, não, mais ainda, é mais fácil de estabelecer ainda que esse e aqui não é um conectivo, tá? Então essa aqui é uma proposição lógica simples, tá? Então julgue os itens a seguir. A sentença, a crença em uma justiça imparcial é uma proposição lógica simples? É, certo. Muito bem, questão certa. Tá certo? Vamos para a próxima, questão número 10. Lá, julgue os itens que seguem relacionados à lógica proposicional. A sentença, o reitor declarou
estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. Bom, agora é diferente. Vamos lá, quem é o sujeito? Quem declarou? Declarou o verbo, ó, faz lá a pergunta por verbo. Quem declarou? O reitor. Bom, então o reitor declarou. Declarou. Aí estar, tem um verbo aqui? Tem. Estar o quê? O que ele declarou? Estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país. Bom, isso aqui é uma proposição. Aqui tem uma proposição, ó. Proposição P. O reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país. Estar no infinitivo, né, a forma nominal aí do verbo. E declarou também, olha aqui, o reitor declarou estar contente, né? Declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e declarou estar contente com os rumos atuais do movimento estudantil, que é outra afirmação, é outra declaração aqui dentro, ó. Então para fazer juízo de valor, tem duas proposições a serem analisadas. Tu pode perguntar assim, o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior? Sim ou não? Declarou ou não? E uma vez declarando aqui o P, ainda ele pode declarar ou não estar contente com os rumos atuais do movimento estudantil. Então veja, o juízo de valor não é único em cima do verbo, né? Não é apenas aqui, há dois juízos de valor a serem feitos para ver o valor lógico final. Isso aqui sim, esse E é um conectivo lógico. Conectivo lógico. É um conectivo, a gente vai ver a operação. Aqui sim, ó, o E está lá no predicado, ele não está dentro do sujeito, né? Isso aqui tudo faz parte do predicado. Ele está lá dentro do predicado. Então, nesse caso, quando o E está dentro do sujeito, o sujeito que é composto, mas agora ele está no predicado. Então há dois juízos de valor a serem feitos, né? Estar contente com as políticas relacionadas à educação superior e estar contente com os rumos atuais do movimento estudantil. Então essa aqui não é uma proposição simples. Essa não. Essa aqui é uma proposição lógica composta. E o item, então, está errado, porque é uma proposição lógica composta. Tudo bem? Tá certo? Vamos para o outro. Número 11. Na sequência de frases abaixo, há três proposições. Três, vamos lá? Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Pergunta, não é proposição, pergunta. Não é. 2. O TRT lançou o edital, saiu errado aí, edital, para preenchimento de 200 vagas. Essa aqui é a proposição, ó, temos uma já. O TRT Espírito Santo, sujeito bem definido, lançou o verbo, predicado, ó, lançou o edital para preenchimento. Claro que o verbo entra no predicado. Lançou o edital para preenchimento de 200 vagas. Faça o juízo de valor, lançou ou não lançou? Né? Lançou, então verdade. Então é a proposição. 3. Se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso. Nós não vimos ainda, mas isso aqui é uma proposição composta, tem um conectivo aqui chamado de condicional, está dizendo que o candidato estudar muito é uma condição suficiente para ser aprovado no concurso. Nós vamos estudar isso aqui nas próximas aulas, com bastante propriedade e calma. Então isso aqui é uma proposição composta. Já temos duas, tá? Está dizendo que o candidato estudar muito é uma condição suficiente para ser aprovado. Uma proposição composta. Se então é um condicional. Nós vamos estudar isso aqui com mais calma. Então, mas já temos aqui. 4. Indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT. Bom, essa aqui, já vou adiantar, é uma proposição, poderia gerar dúvida, porque as pessoas podem achar que é uma sentença aberta, mas não é. Não é uma sentença aberta, ó. Indivíduo com 50 anos de idade, está bem definido quem são essas pessoas. Há um quantificador muito bem claro aqui. Não é para todo mundo, são para todos os indivíduos com mais de 50 anos de idade. Indivíduo aqui a gente lê todos.
Todos os indivíduos com mais de 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso. Portanto, isso aqui é proposição. Então, eu tenho 3. E a questão diz que são 3. Então, o item está certo. Muito bem. Item certo, tá? Comigo aqui, por favor. Pessoal, então ali a gente viu no item número 3 um conectivo lógico chamado condicional. Se então. Nas próximas aulas teóricas, nas aulas Tango, nós vamos falar dos 5 operadores lógicos e vamos conhecer muito bem o condicional, que é o se então. E vocês vão ver que o se então é proposição composta, unindo duas simples, uma antecedente e uma consequente, e sempre será uma proposição composta, tá? Mas é proposição lógica, a questão pedia proposições lógicas. Então, se então é, tá bom? Vamos para a próxima, número 12. Na lista de frases a seguir, há exatamente 2. Será que há 2 aqui? Vamos ver a primeira. Esta frase é falsa. A mesma coisa daquela questão do Banco do Brasil que fizemos. Esta frase é falsa, não pode ser nem verdadeira nem falsa. É um paradoxo. Já vimos isso. 2. Essa aqui não é paradoxo. 2. O TCE do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. Tudo bem, essa aqui tudo certinho. O TCE do Acre, sujeito determinado, tem como função, dá para fazer cópula, né? Fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. Tudo bem, essa aqui é uma proposição. Temos uma. 3. Quantos são os conselheiros do TCE? Quantos são? Pergunta, ó. Interrogação, interrogação. É uma pergunta. Essa aqui não é proposição. É uma pergunta. Então eu tenho quantas? Uma só. O item afirmou que eram 2. Portanto, item errado. Não pode estar certo. O item está errado. O item afirmou que eram 2. Só temos uma. Tá? Próxima. Questão 13. Na lista de afirmações abaixo há exatamente 3. Não pode ser 2, não pode ser 4, tem que ser exatamente 3. Vamos lá. Primeira. Mariana mora em Piúma. É, bem definida. 2. Verbo está aqui, né? Pode fazer cópula. 2. Em Vila Velha, que é um adjunto adverbial de lugar. Visite, verbo no imperativo. O Convento da Penha, visite, imperativo. Essa aqui não é proposição lógica, visite. 3. A expressão algébrica x mais y é positiva. Já caiu em outros exercícios. Sentença aberta, não é proposição. Só temos uma por enquanto. 4. Se Joana é economista, então ela não entende de políticas públicas. Um condicional. Essa aqui é proposição. Proposição composta, condicional. É proposição. Está dizendo que ser economista é condição suficiente para não entender de políticas públicas. Então 5. A SEGER oferece 220 vagas em concurso público. Então, sujeito bem definido, oferece, é verbo, oferecer, oferece 220 vagas, é o predicado. Oferece ou não oferece? Dá para fazer juízo de valor. Essa aqui, com certeza, é uma proposição e nós temos 3 proposições. 3. Portanto, item certo. Tá bom? Comigo agora? Então, fechamos a nossa aula de exercícios aqui, fizemos várias questões, discutimos bastante sobre esse assunto e você estará bem preparado para a sua prova. Basta fazer esses exercícios novamente, assistir às aulas teóricas e até a próxima aula, pessoal, onde abordaremos o módulo 2, vamos falar de proposições compostas e tabelas verdades. Muito obrigado e até a próxima. Tenha um futuro melhor. Professores experientes, Tchê Concursos é o lugar.